Algumas perguntas que eu recebo com frequência são de pessoas perguntando sobre indicações de autores ou de métodos e metodologias para discutir, para tratar sobre arte. E já faz algum tempo que eu tenho vontade de fazer vídeos aqui me dedicando mais à historiografia da arte. E é isso que eu vou tentar começar a fazer com esse vídeo. A historiografia é a ideia de pensar a história da história, como a história foi escrita e contada ao longo de diferentes épocas. E tem uma área muito específica que eu gosto bastante, que é a historiografia da arte. A historiografia da arte é uma área de estudos que se dedica a estudar como a arte foi contada, teorizada e tratada ao longo de diferentes momentos da história. Então, por exemplo, se a gente quer saber mais sobre pintura medieval, como se faz para estudar isso a partir de uma perspectiva da historiografia da arte? É ir lá e pegar os textos da Idade Média. O que o pessoal da Idade Média, que estava fazendo aquelas pinturas, escreveu sobre elas. Como os teóricos da arte do período em que a obra foi feita falavam sobre a arte, o que eles achavam que era importante para a arte. Tu quer saber sobre a arte renascentista? Vamos lá no Renascimento, pega os textos dos renascentistas, porque os renascentistas eles escreviam muito, tem muito texto teórico deles, eles explicando por que eles faziam tal coisa de tal jeito, o que determinada coisa significava, quais objetivos eles estavam tentando alcançar. Então a historiografia da arte parte dessa ideia de tentar entender como a arte foi tratada em diferentes períodos históricos, em diferentes lugares e em diferentes momentos. Quer saber sobre a pintura produzida por uma cultura específica, num lugar específico? Não vamos só focar no que os ocidentais do presente projetam sobre aquelas obras. Vamos lá e ler os textos das pessoas que fizeram elas, daquele período, daquele lugar. E também a historiografia da arte ajuda a gente a entender os conceitos, como eles foram discutidos, como eles foram ressignificados e mudados em diferentes épocas. Pensar os objetos de arte a partir do que as pessoas que viviam naquele lugar, naquele momento, pensavam sobre arte. Que nos ajuda muito a ter leituras menos anacrônicas sobre os objetos que a gente entende hoje como arte. E a minha ideia é fazer alguns vídeos sobre historiografia da arte, tratando de autores específicos que em algum momento da história apresentaram teorias específicas sobre arte, que ajudaram a ressignificar ou reentender o que diabos é isso que a gente chama de arte. E o autor que eu escolhi para começar a fazer esses vídeos sobre historiografia da arte hoje foi o Gottfried Semper. O Semper foi um alemão do século XIX, que ele foi um arquiteto, que é bastante renomado, e teórico da arte. E ele é mais estudado na perspectiva da história da arquitetura. Mas ele trouxe alguns conceitos e algumas propostas para se pensar a arte que são um tanto relevantes. O Semper, ele foi um arquiteto, como eu falei, ele projetou e construiu vários prédios históricos na Alemanha e em outros países ali da volta. Ele projetou museus, escolas, bibliotecas, salão de óperas e outros prédios históricos do tipo. E o Semper, ele era muito amigo do Richard Wagner, ele fez vários projetos para as apresentações de ópera do Wagner, e ele foi professor na Academia de Arte de Dresden. E foi um defensor da democracia e da república. Inclusive, por um período, ele teve que fugir ali da região da Alemanha, porque ele teve um mandado de prisão contra ele. Porque durante uma manifestação que teve bastante intensa contra a monarquia e a favor da república, o Semper, ele participou ali dos motins. Quando veio a repressão do governo e a polícia foi para as ruas para bater em todo mundo, todos os manifestantes, o Semper, ele construiu uma barricada para a polícia a cavalo não conseguir entrar na rua e espancar as pessoas. E por isso ele foi acusado por crime e teve um mandado de prisão no nome dele. E o Semper, ele chegou a comentar sobre isso, né? Sobre como, por anos, ele construiu várias coisas e jamais o Estado considerou qualquer coisa que ele fez uma ameaça. Até que um dia ele construiu uma única barricada. E a única barricada dele foi o suficiente para ele ser considerado um inimigo público, um criminoso procurado. E o Semper, ele fala que a diferença é que todos os outros prédios que ele construiu antes eram inúteis. E a barricada era útil, porque ela impedia a polícia de bater nos manifestantes. E por ele ter feito algo útil, daí sim ele foi considerado um inimigo do Estado. O que vai acabar influenciando bastante o pensamento do Semper sobre arte, porque ele vai tratar muito da utilidade da arte. Às vezes tem esses discursos, que a arte deve ser inútil e tal, e é bobagem. A gente sabe que muitas das coisas que hoje nós consideramos como arte, coisas que foram feitas antes do Renascimento, na época aquilo não tinha esse status de objeto especial de arte e eram todos objetos úteis. As estátuas dos deuses gregos e as pinturas católicas das igrejas, elas eram objetos úteis, eram objetos devocionais, serviam para as pessoas rezarem ali. As armaduras esculpidas serviam para as pessoas vestirem e usarem em batalha ou em cerimônias. Os jarros com pinturas serviam para guardar a bebida. Então esses objetos, eles todos eram úteis. E hoje nós olhamos para eles e vemos arte neles. E o Semper vai defender a utilidade da arte. Talvez o livro mais popular dele seja Os 4 Elementos da Arquitetura, em que ele vai discutir sobre a arquitetura, né, porque ele era principalmente um arquiteto, e ele vai pensar sobre esses elementos básicos
básicos que compõem a arquitetura e suas funções e finalidades. E uma coisa que é interessante também no Semper é que ele fala muito sobre a importância da cor na arquitetura. Na época do século XIX tinham todas aquelas discussões sobre como os prédios deveriam ser todos brancos e todos cinzas, muito inspirados nos templos e nas esculturas da Grécia Antiga e de Roma. E o Semper vai dizer que é uma bobagem esses prédios serem todos brancos e todos cinzas, que os prédios deveriam ser coloridos. A arquitetura ela deveria ser colorida porque as cores têm função estética na obra. E que era uma bobagem, porque o Semper no século XIX dizia que era uma bobagem acreditar que os templos e as esculturas gregas eram brancas, eram mármore puro. O Semper defendia que elas eram todas coloridas, elas deveriam ser todas pintadas, decoradas, com várias cores. E muita gente atacava ele, dizia que era uma bobagem, porque ele defendia que os templos e as esculturas gregas eram coloridas. Com a tecnologia atual e os exames laboratoriais que a gente tem hoje, se descobriu que na verdade o Semper estava certo. As esculturas gregas, os templos gregos eram todos coloridos, aquilo era tudo pintado. E com o passar dos séculos essas tintas desbotaram, mas originalmente eles foram feitos para ser coloridos. Que era uma coisa que eu sempre dizia lá no 19. Não, essas estátuas elas eram coloridas. Vocês são malucos se vocês acham que os gregos faziam aquilo ali e deixavam colorido tudo branco. E outro elemento que também é importante na teoria do Semper é que ele vai defender que também é uma bobagem separar a alta arte, uma arte supostamente superior e mais elevada, que seria a pintura e a escultura, das outras produções mais técnicas, mais artesanais, de uma arte industrial. Ele falou que isso é uma bobagem, porque o que se chama de arte elevada e a arte industrial, essas coisas elas sempre foram interligadas. Essa separação é uma separação artificial. Tem um livro dele que o título é Ciência, Indústria e Arte, e ele vai discutir nesse livro sobre como essa separação é uma bobagem, ela é artificial, porque os artistas, por exemplo, os renascentistas, eles eram pintores e escultores, mas eles também eram matemáticos e engenheiros, eles também eram ferreiros, ouríveres, carpinteiros, não tinha essa separação. Esses caras que hoje a gente vê, e no século XIX se via também como os grandes mestres da arte e tal, esses caras eles dominavam essas coisas, eles não separavam, eles faziam questão de conhecer essas artes industriais. E o Semper vai falar sobre como muito desses carpinteiros, dos ferreiros, dos funileiros, dos ouríveres, eles usavam técnicas e elementos e influências que vinha da pintura, que vinha da escultura, e muitos dos escultores e dos pintores usavam técnicas, ferramentas e elementos que tinham sido criados por ferreiros, por carpinteiros, por marceneiros, por ouríveres. Então essa separação é uma separação totalmente artificial. Inclusive o Semper defendia que nas academias de arte deveriam se continuar ensinando essas técnicas de trabalhar como ferreiro, com ourives, com carpintaria, porque senão os novos artistas eles iam acabar perdendo o domínio dessas técnicas e a qualidade da arte deles ia diminuir. Se a gente parar pra pensar, a gente está falando sempre de um cara que viveu no século XIX. Essa produção desses objetos utilitários mais limpos, sem muitos adornos, é uma coisa que fica popular no século XX, mais adiantado do século XX. Se vocês forem olhar, por exemplo, prédios feitos até o começo do século XX, até 1920, por exemplo. Se você olhar as fachadas desses prédios, vocês vão ver várias decorações, colunas, flores esculpidas, a data em que o prédio foi construído, relevos. Olha os corrimões da escada, vocês vão ver corrimões com os padrões orgânicos, às vezes com flores de metal, com carrancas, os azulejos também com formas. Então assim, até o começo do século XX, essa produção de talheres, corrimões de escada, fachada de prédios, saleiros, vasos, decorações, tapeçarias que se penduravam na parede, tudo isso aí era muito cheio de adornos, muito cheio de elementos que tinham muita relação com a pintura, com a escultura e com outras artes tradicionais. É da década de 1930 para depois que vai se perder essa proposta estética dos objetos utilitários serem enfeitados, serem adornados, para se produzir objetos que eles são mais limpos, mais sem adornos, mais sem elementos, focado utilitário pelo utilitário. Então no século XIX faz ainda mais sentido defender de que não deveria existir essa separação entre uma arte elevada e a arte industrial. E essas teorias do Semper, elas vão ser bastante influentes depois na criação da Bauhaus, que foi uma academia de arte que existiu na República de Weimar, na Alemanha, ali depois da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, que foi uma escola de arte bastante influente. Muitos grandes artistas ligados ao modernismo foram professores nessa escola, e quando Hitler assumiu, ele mandou fechar a Bauhaus e perseguiu vários dos artistas professores de lá, porque a Bauhaus era uma escola de arte que ela ensinava arte moderna, né? Porque a maioria dos professores lá eram grandes artistas modernos, mas ela trabalhava com essa ideia das artes e dos ofícios, que não devia ter essa separação
separação entre uma arte supostamente alta, que seria a escultura, a arquitetura, a pintura, dessas artes industriais, que é a carpintaria, a marcenaria, o trabalho com metais, o trabalho com vidros. Então eles vão trabalhar com a ideia das artes e ofícios. O aluno de arte lá, ele aprender as duas coisas, ele aprender a pintura, a escultura e todas essas artes consideradas mais tradicionais, mas ele aprender também a fundir metal, a fazer vidro, a esculpir madeira, numa tentativa de restaurar essa separação artificial que foi criada por alguns teóricos mais elitistas. Então as teorias do Semper, elas vão ser importantes nessa construção de uma reunificação, de tentar acabar com essas separações artificiais, dizendo que tem uma arte superior e outra é só essa arte menor, artesanato. Ele vai acabar influenciando vários pensadores depois que vão ir no oposto disso. Não, essas coisas elas são a mesma, essa separação ela é artificial. O que serve para um, as técnicas de um, acabam influenciando a outra, que é uma tentativa de recuperar uma coisa que era no Renascimento. O pessoal que cultua essa arte tradicional, clássica, os renascentistas, eles trabalhavam com essa ideia de que não existia essa separação. Mas hoje eu quero falar mais especialmente sobre um livro do Semper chamado O Estilo, que é um texto em que o Semper vai desenvolver mais uma coisa que ele vai acabar estabelecendo, que é a chamada teoria materialista dos estilos. O que é estilo? Estilo é um termo que ele começa a aparecer nos textos de arte lá pelo século XV, 1400 e pouco. Mas ele aparece primeiro esparso, e é lá no século XVII, mais avançado, lá por 1600 e muito, que o termo vai acabar pegando. Ele vai começar a aparecer bastante em vários outros trabalhos. A partir do século XV, ele aparece mais esparso, porque se usava muito um outro termo para falar do mesmo assunto, que era maneira. Então ali no século XV, ele aparece estilo, mas a maioria dos autores usa maneira, e a partir do 17 a maneira vai entrar em desuso e vai se começar a chamar de estilo. Esse termo estilo ele vem do estilete. O estilete, né, aquele objeto que era usado para escrever e desenhar em metal. E esse termo estilo, ele é usado para definir os elementos que compõem ali uma representação, uma manifestação artística cultural, mas que eles não são o núcleo duro do significado. São elementos acessórios que não são um significado claro, mas que ele pode modificar o significado. Vamos pensar assim, um cachorro. Se alguém vai desenhar um cachorro, a ideia, o conceito de um cachorro vai estar presente no desenho de vários diferentes artistas de diferentes épocas que tentarem desenhar um cachorro. Só que existem várias formas diferentes de desenhar um cachorro. É possível se desenhar um cachorro naturalista, mas é possível desenhar um cachorro extremamente estilizado, abstracionista. É possível desenhar um cachorro só com linhas arredondadas, como é possível desenhar um cachorro só com linhas retas e angulosas. É possível desenhar um cachorro com uma linha firme só, que faz todo o contorno dele, ou é possível desenhar um cachorro com vários pequenos rabiscos. Ou é possível desenhar um cachorro só fazendo pontos. É possível desenhar um cachorro segundo vários sistemas de perspectiva diferente. Então o cachorro, ele é o mesmo. O significado é o cachorro. Se vários artistas tentarem desenhar o cachorro, aquele núcleo de significado é o que ele quer dizer, o que ele quer expressar, é o mesmo que o cachorro. Só que existem várias formas diferentes de fazer esse cachorro. E o estilo é justamente a convenção de técnicas utilizadas por cada artista ou por cada grupo de artista, os códigos que eles condicionaram na técnica deles para fazer esse cachorro. Quando vocês olham na internet as pessoas falando, o traço desse artista parece o traço de não sei quem. Pois então, eu sempre vou xingar quando vocês fazem isso. Quando esse pessoal comenta aí como gíria da internet traço, eles não estão falando de traço, traço é um risco. Eles estão falando justamente de estilo. O termo técnico para isso é estilo. Tem toda uma teoria da arte de séculos falando sobre isso. E o Semper é um dos caras que vai teorizar sobre isso e ele vai acrescentar uma nova perspectiva para se pensar o estilo. Na tradição ocidental, tem uma supervalorização da chamada maneira antiga, que depois passou a ser chamada de estilo clássico. Como os renascentistas, eles desenvolveram a técnica deles, todas inspiradas na arte lá da Grécia Antiga e do República do Império Romano. Eles achavam que estavam imitando exatamente como era a arte daquela época, mas hoje nós sabemos que eles não estavam imitando, eles inventaram coisas e projetavam que os gregos também faziam daquele jeito. Mas várias técnicas que os renascentistas usavam eram inspiradas na Grécia, mas os gregos não faziam. E também tem toda uma tradição de imaginar que as técnicas clássicas naturalistas, elas representam o mundo exatamente como o olho humano vê, que também é falso. As técnicas da arte clássica, da arte renascentista, elas não representam o mundo como a gente vê. A gente não vê o mundo igual à perspectiva linear com um ponto de fuga. Não é assim que a nossa visão funciona. Mas foi repetido tantas vezes isso, que muitas vezes as pessoas acabam acreditando que o estilo clássico mimetiza a visão humana como ela é. Mas isso é uma questão falsa. Isso foi toda uma construção narrativa que se foi feita no Renascimento e que as academias de arte ocidentais depois acabaram reproduzindo. Tem um vídeo que eu falo só sobre isso, sobre como foi construída essa tradição do culto ao estilo clássico
clássico na arte ocidental, que é o vídeo que eu comentei sobre a arte do Alex Ross. Então mais detalhes vocês veem lá. Mas tem toda essa tradição de valorizar como se a arte do estilo clássico fosse superior, e o Semper é um cara que ele vai chegar, olha só, isso é uma bobagem, não existe superioridade no estilo clássico. E ele vai explicar o motivo através da teoria materialista dos estilos. O Semper é um cara que ele critica o apego demais à disciplina da estética para explicar a arte. Ele vai dizer a estética não vai explicar tudo, que é algo que eu já comentei também em um vídeo só sobre isso, mas ele vai propor uma outra abordagem que às vezes ele vai chamar de uma estética prática, que é para diferenciar da estética. Ele vai falar que dá para explicar a história da arte sem tu apelar para a estética. A estética é uma outra coisa e a estética não explica tudo. E dá para explicar a arte a partir de outras perspectivas, e dá para explicar a história da arte de forma melhor a partir de outras perspectivas específicas da história da arte do que da estética. E daí ele vai propor isso que ele vai chamar de uma estética prática, que não é uma estética, é uma outra coisa, apesar de alguns momentos ele usar o termo estética prática, ele está diferenciando, ó, não é estética, é uma outra coisa que eu estou falando. E um dos motivos para ele questionar a estética é justamente questionar a ideia de que existe um ideal de beleza absoluto, que existe um ideal de beleza que ele é absoluto, ele é estático e ele vale para todo mundo, em todas as épocas, em todos os lugares, e tem gente que alcança essa beleza em umas obras e tem outras obras que não alcançam essa beleza. E ele vai dizer, não existe um ideal perfeito de belo que seja abstrato. A beleza não existe como um ideal abstrato. A beleza ela só existe nas coisas concretas. A gente olha para uma coisa e pode ver a beleza ou pode não ver a beleza. Mas ir buscar essa beleza numa abstração ideal, isso é bobagem. E se a gente for para outras culturas, nós vamos ver que culturas diferentes vão ter ideais diferentes de beleza. A beleza que culturas diferentes buscam alcançar são noções diferentes de beleza. Então não existe essa beleza absoluta. E achar que a beleza absoluta está no estilo clássico é uma grande bobagem. É supervalorizar um estilo como se aquilo fosse o ideal de beleza que valesse para tudo, e não é. O estilo clássico e a arte naturalista são um estilo possível entre várias possibilidades, e é um estilo tão artificial quanto qualquer outro. Tem um monte de regras ali na arte naturalista clássica que ela não imita a natureza. São códigos, são invenções, são mecanismos de linguagem que foram convencionados por teóricos e por artistas durante séculos, mas elas não imitam a natureza igual como é. Às vezes a gente esquece que são códigos artificiais como qualquer outro estilo mais abstracionista, por exemplo. Aquilo ali é um código, uma convenção. Os olhos humanos não veem aquilo. E tem vários testes possíveis de executar que mostram que a visão humana não é igual ao estilo clássico naturalista. Não é igual à perspectiva de ponto de fuga central. Inclusive, se tirar fotografias ou fazer filmagens com lentes diferentes, as imagens geradas podem ser completamente diferentes, só trocando a lente. Então não tem como um aparelho desses, ou como um sistema de perspectiva de ponto de fuga, simular a visão humana exatamente como ela é. O estilo clássico naturalista, ele também é artificial. E seria uma bobagem presumir que a beleza está só aí e não está nos outros, que o sistema alcança o ideal perfeito de beleza que é absoluto, que vale para todo mundo. Não, isso é uma convenção, isso é uma construção de discurso, que não é uma verdade, é uma narrativa como qualquer outra. E o Semper vai propor aí a teoria materialista dos estilos, que ele vai falar que o que se deve condicionar para produzir uma obra de arte e alcançar a beleza não é simplesmente reproduzir o sistema clássico sempre. Ah, eu quero fazer uma coisa bonita, vou fazer as regras da arte clássica. Não é assim que tu vai conseguir encontrar a beleza. E às vezes, seguir as regras da arte clássica pode dar errado, porque ele vai dizer que os estilos, eles são condicionados por 3 fatores. O primeiro fator é a finalidade, é o objetivo. Para que aquela obra está sendo feita? Essa obra vai ser feita para quê? O que vai se fazer com ela depois? Onde se vai colocar? Então, a finalidade para que a obra está produzindo é um fator que deve ser levado em conta na hora de definir o estilo que vai ser usado para a obra. O segundo elemento são as técnicas, a tecnologia envolvida. Quais técnicas tu vai usar para fazer aquela obra? Quais ferramentas? Quais os meios? Como tu pretende executar aquela obra? Tu vai usar aquilo ali, um estilete? Tu vai usar um formão, uma serra? Tu vai desenhar manualmente no papel? Ou tu vai fazer um desenho digital? Depende da técnica que tu vai usar, das tecnologias, das ferramentas que tu vai utilizar para fazer a obra de arte. Isso deve ser levado em conta na hora de definir o estilo. E por último é o material. O que tu vai usar para fazer aquela obra? Tu vai fazer com barro? Tu vai fazer com pedra? Tu vai fazer com mármore e com granito? Tu vai fazer com uma pedra que é macia de cortar? Ou tu vai fazer com uma pedra que é dura, que é difícil de quebrar? Tu vai pintar na tela ou tu vai pintar no papel? Tu vai usar uma tinta a óleo
óleo que demora um montão para secar, ou tu vai usar uma tinta que seca rápido. Então, dependendo da finalidade da obra, para que tu vai querer essa obra, onde é que tu vai colocar, o que tu vai fazer com ela, da tecnologia dos instrumentos que tu usa para fazer ela e dos materiais disponíveis ali para se fazer, é que vão definir o estilo. Então, não adianta tu querer fazer uma obra segundo as regras clássicas se a tecnologia que tu tem, o material que tu vai usar e a finalidade que tu vai usar não é as mesmas da arte clássica. Por exemplo, mármore. Muitas das esculturas gregas são feitas com mármore. E o mármore, ele tem uma resistência específica para ser esculpida, para ser lixado. Agora, se tu pegar uma pedra mais dura, sei lá, granito, ou uma outra, basalto, uma pedra que é extremamente dura, a pessoa não vai conseguir esculpir igual o estilo clássico, porque muitas daquelas formas vão ser difíceis de fazer. Depende do instrumento que tu tem. Se tu tem um cinzel de metal, de ferro, de aço, ou se tem um cinzel, sei lá, de cobre que é um metal mais mole, que ele entorta, que ele quebra mais fácil, tu não vai conseguir usar um metal de cobre para esculpir numa pedra dura. Então, muitas das características da arte grega que a gente conhece da tradição clássica, elas foram definidas não porque aquele era exatamente o ideal de beleza perfeito dos gregos. Muito foi definido pelas tecnologias, pelos instrumentos e pelas intenções que os gregos tinham. Eles tinham mármore. Se eles não tivessem mármore, a tradição da escultura grega seria completamente diferente, porque não daria para fazer aquilo que eles faziam em mármore com uma pedra mais dura. Se eles tivessem só pedras mais duras, a escultura deles seria outra coisa. Todo o estilo deles seria modificado se eles não tivessem aquilo ali. Eles tinham finalidades ali, sei lá, eles faziam aquelas esculturas de deuses para botar em templos. Se não fosse para botar em templos, se eles não tivessem templos grandes para colocar aquelas esculturas grandonas, eles teriam feito de outro jeito. Muito do estilo é determinado por essas técnicas que são empíricas, pelo que o Semper fala dessa estética prática. Se os gregos tivessem outros materiais, outras técnicas, a arte deles seria diferente. Então não faz sentido. Não só não faz sentido, como é burrice tentar imitar o estilo clássico sempre em outros contextos. Se tu vai trabalhar com uma outro tipo de pedra, vai ser burrice o artista querer achar que tem que se fazer arte igual às esculturas clássicas, porque ele não vai conseguir. O material não vai permitir. Ele sempre vai fazer uma arte no estilo clássico, mas uma arte ruim, porque aquele material não permite executar aquela técnica. Então sempre vai discutir sobre como é bobagem presumir essa superioridade da arte clássica e querer aplicar em tudo. Não é assim que funciona. Tu tem que levar em conta o contexto. O que tu vai fazer com essa arte? Onde tu vai colocar ela? Quais os materiais que tu vai usar? Qual a tecnologia tu vai usar? E adaptar teu estilo para tirar o melhor possível daqueles materiais e daquelas técnicas. Se tu tem um outro tipo de material, o importante é que os artistas, eles criem um estilo que permitam explorar mais aquele material junto com aquelas técnicas. Então não tem por que pensar, o artista fulano lá em tal época, ele seguiu essas regras e a arte dele é muito bela. Vou imitar ele, mas espera aí, a tua arte vai estar no mesmo lugar e tem a mesma função que a arte desse cara? A tua arte é feita com as mesmas técnicas e com os mesmos materiais desse cara? Se não, não perde tempo tentando mimetizar o cara, porque tu vai sempre ser uma cópia ruim dele. Tu tem que não imitar um cara que tu acha bom, mas sim ver se o estilo dele tem a ver com a tua obra, com o que tu tá fazendo e com a técnica que tu vai usar. Se tu vai usar outra técnica, não faz sentido tentar imitar o estilo do cara que usou uma outra técnica, porque não vai dar certo. E tu vai acabar não usando o estilo desse cara que te inspira para melhorar a tua arte, tu vai piorar a tua arte, porque tu vai estar sempre lutando contra os materiais. Tu tem ali uma tecnologia, tu tem ali uma técnica, tu tem ali um material, e tu vai estar brigando com o teu material, porque tu vai tentar usar técnicas que são feitas para outro material. Isso não vai melhorar a tua arte, vai prejudicar a tua arte. E aí, se a gente, sei lá, pegar outros exemplos. No vídeo lá sobre o Hellboy, eu falei muito sobre a arte românica, que é uma tradição artística que vai acontecer ali na Europa Ocidental, no meio da Idade Média, e vai ter muita influência ali do Sacro Império Romano Germânico. E nesse período tem muitas igrejas que eram extremamente escuras e tinham várias imagens de demônios torturando pessoas que pecaram. Imagina tu entrar numa igreja, na frente da igreja tem um Jesus muito sério te julgando com uma cara de mal, ameaçando que vai te mandar pro inferno se tu não se comportar. Tu entra na igreja, aquele lugar escurão, só iluminado com velas, com um monte de monstro torturando pessoas esculpidas na parede. Isso é um elemento muito característico da arte românica. E mais pro final da Idade Média, da arte ocidental, vai ter aquele boom do estilo gótico. E o estilo gótico é um lugar que tu entra numa catedral, numa igreja gótica, é um lugar extremamente amplo, iluminado, cheio de luzes coloridas. Tem lá o Jesus crucificado
crucificado te recebendo. Então tem toda uma mudança estilística aí. Mas por que acontece essa mudança estilística? Por que a gente tem aquelas igrejas que são meio perturbadoras, aterrorizantes, com monstros torturando as pessoas, e daqui a pouco se muda todo o método de construção, daí tem umas igrejas amplas, brancas, bem iluminadas, todas coloridas, num lugar confortável e tal. Se a gente pensar isso a partir da técnica materialista do Semper, primeiro tem uma mudança de finalidade. As igrejas românicas estavam muito associadas com um discurso católico de converter as pessoas, de manter o fiel a partir do medo da punição. Tu quer que o camponês continue frequentando a igreja, tu quer que a pessoa continue seguindo ali a religião, que ela não peque e tal, como vai fazer isso? Assustar ela. Bota um Jesus muito sério julgando a pessoa, um Jesus que, ao mesmo tempo que ele está abençoando as pessoas, ele está julgando elas. A ideia do Jesus pai severo, o cara que cuida de ti, mas se tu fizer algo errado ele vai te punir. E lá dentro tem aquele monte de ambiente escuro com os demônios que torturam quem peca, para tu não pecar. Olha só, isso aqui que vai acontecer contigo no inferno se tu cometer um pecado. Então tem uma questão de finalidade aí, que essa tradição românica, ela queria manter os fiéis muito a partir de um discurso de intimidação. E na tradição gótica, muda a função da igreja, porque uma igreja, ela quer fazer que o fiel, quando ele entre na igreja, ele sinta-se muito impressionado diante daquele poder divino, mas ao mesmo tempo que ele sinta que ele está num ambiente acolhedor. Se troca a imagem do Jesus pai severo que julga e bota o Jesus crucificado para lembrar, olha só, o Jesus é um cara tão generoso, tão gente boa, que ele morreu para salvar a gente. Olha como esse cara não é severo. Esse cara é um cara legal, gente boa, que ama todo mundo, não é um cara mais que julga todo mundo. Então tem uma mudança na finalidade daquele espaço da igreja, de como a igreja se relaciona com os fiéis do catolicismo. Mas também tem uma mudança que é técnica. As igrejas românicas, elas eram muito escuras porque elas tinham janelas muito pequenas. É umas frestinhas muito pequenas e tu tinha que encher de vela lá dentro. Por que as janelas eram pequenas? Porque as paredes eram muito grossas. Porque o teto das igrejas eram todas apoiadas em cima da parede. Se todo o teto, a torre, o telhado vai ter que ficar tudo sustentado em cima das paredes, as paredes têm que ser muito grossas para aguentar o peso. Só que se a parede é muito grossa para aguentar o peso, as janelas têm que ser pequenininhas. Se tu abrir uma janela muito grande, vai desmoronar. E lá no final da Idade Média, vão se desenvolver uma tecnologia que são os arcos de sustentação. Tem arcos fora do prédio que eles seguram o peso do telhado. Então o telhado, ele não está apoiado na parede, ele está apoiado em colunas e nesses arcos que seguram. Se o teto está apoiado nessas colunas e nesses arcos, dá para fazer uma igreja muito mais alta. E se o peso do telhado não está nas paredes, dá para fazer paredes fininhas, porque as paredes não sustentam o teto. Se tu tirar todas as paredes, o teto ainda continua em pé. Se as paredes podem ser fininhas, dá para fazer janelas enormes. Se dá para fazer janelas enormes, dá para colocar muito vidro colorido, dá para fazer vitrais, dá para fazer vários efeitos de luz. Então a mudança do românico para o gótico, se a gente pensar a partir da teoria do Semper, por que mudou? Não foi do nada, por acaso. Foi porque a finalidade da igreja, o motivo por qual a igreja é construída, como a igreja é pensada para se relacionar com as pessoas mudou. E a tecnologia usada para construir as igrejas mudou. Se mudou a função e mudou a técnica, é possível fazer outras coisas diferentes que não seguir como sempre fizeram. Por que eu vou continuar fazendo paredes grossas se eu não preciso mais? Agora essa tecnologia permite que eu faça paredes finas. Para que eu vou gastar um monte de pedra fazendo paredes enormes? Não, bota uma parede curtinha. E se dá para botar janela, vamos encher de janela isso aqui, fazer um troço ser iluminado e gastar menos vela. Como a mudança tecnológica e a mudança de finalidade mudou completamente o estilo de se fazer. Toda a arquitetura, a pintura e a escultura medievais mudaram por causa dessas mudanças. Mudou a função e mudou a tecnologia. Isso permitiu que a arte mudasse completamente. E guardem esse exemplo da transição do românico para o gótico, porque depois em outro vídeo eu vou retomar ele. Mas voltando aqui para o Semper, ele vai causar uma mudança enorme na forma de pensar a teoria dos estilos. O estilo clássico, ele não é superior, ele não é melhor do que os outros. Ele é só mais um entre vários. E se a gente usar ele de forma absoluta em qualquer coisa, sem levar em consideração para que serve essa arte, como essa arte é feita, qual o material usado para se fazer essa arte, vai se fazer uma arte ruim. Não é simplesmente imitar esse estilo o tempo todo sem contexto, não. Tem que se pensar, olha só, qual é o contexto? No que eu vou usar isso? Para que serve? Será que realmente o estilo clássico é o melhor para esse caso? Se não, qual o melhor estilo para esse caso? Como os artistas
deveriam condicionar os estilos deles, levando em conta as ferramentas que eles estão usando, levando em conta o material que eles estão usando, para fazer uma arte melhor e para não ficar brigando com o material deles. Tentar usar um estilo que é feito com outra técnica, com aquele material que ele tem, não vai dar certo, vai fazer uma arte ruim. Isso é uma coisa que a gente pode pensar para a arte de hoje. Alguém que, sei lá, faz um desenho digital, será que técnicas de estilos que eram feitos para o desenho à mão, será que vale a pena continuar usando? Será que se adotar alguma outra técnica, um outro método mais específico para a arte digital, aquela arte não vai ficar melhor? E o inverso, se alguém vai desenhar à mão, será que tentar imitar o estilo de um artista que faz digital, se tu vai desenhar à mão, vai dar certo? Talvez não seja melhor usar alguns elementos estilísticos que permitam tu explorar melhor com aquele material. Qual tipo de tinta tu vai usar, que tipo de grafite tu vai usar, que tipo de caneta, vai pintar a óleo, vai pintar com têmpera, vai pintar com aquarela. São tintas que se comportam de forma completamente diferente e as técnicas usadas numa não vão dar certo na outra. Se tu quer um tipo de imagem que um desenhista, um pintor faz usando tinta a óleo, se tu tentar usar isso com aquarela não vai dar certo. Então é pensar num qual é um desenhista bacana que faz com aquarela e tentar talvez se inspirar nele para fazer com aquarela e não tentar usar um método que vem de uma outra técnica. Então sempre ele vai incentivar isso. Não valorizar demais o estilo clássico, porque ele é só um entre muitos, e que o artista ele deve pensar o estilo dele, levando em conta o que ele quer fazer e os métodos que ele está usando, qual é a técnica que ele usa e qual é o material que ele usa, porque senão ele vai ficar sempre quebrando a cabeça, brigando com os materiais dele, tentando imitar uma arte de alguém que fez em outras técnicas, em outro contexto e nunca vai alcançar. Bom, acho que deu para dar um resumo mais ou menos da teoria materialista dos estilos do Semper e o quanto ela muda bastante a forma de pensar sobre a arte, pensar sobre as técnicas, sobre o estilo e sobre as tradições na arte. Eu estou pensando a partir daqui fazer outros vídeos parecidos de vez em quando, pegar outros teóricos relevantes que apresentaram propostas diferentes de como pensar a arte e como isso deu novas perspectivas para a teoria da arte. Se vocês acham que vale a pena, quiserem comentar aí também, ajuda bastante. Então eu agradeço quem assistiu até aqui, agradeço os apoiadores do canal, lembrando que os apoiadores do canal sustentam isso aqui, permitam que esse canal continue existindo. Quem ainda não conhece, eu convido para dar uma passagem lá na página do Ilha Kaiju, no site do Apoia-se. Agradeço todo mundo que assistiu, peço que quem gostou aperte no não gostei, se não gostou pode apertar no não gostei. Sintam-se livres para comentar, peço que se puderem ajudar a compartilhar esse vídeo, ajuda bastante. Sigam também Ilha Kaiju nas outras redes sociais e sigam o canal aqui para receber notificações dos próximos vídeos. E obrigado e até o próximo vídeo.